Tiago, capítulo número 1, no verso número 27, diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O resto é homens comercializando a palavra do Senhor. Eu estou falando com ateu, eu estou falando com católico, eu estou falando com umbanda, candomblé, evangélico, com todas as religiões, até porque Jesus não tem religião, Deus não tem religião. Aí fica essa divisão toda, crente pregando para crente, o evangelho achando que só ele que tem salvação, que o resto vai tudo para o inferno. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. A palavra é de amor. Infelizmente, o exemplo que nós temos hoje de cristãos da igreja evangélica, o exemplo que nós temos são homens comercializando a palavra, ligados a Anás e Caifás, não a Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no meio da massa, do povo, daqueles que os fariseus vinham e falavam assim: ó, por que ele conversa com os pecadores, com os republicanos? Quero dizer, 2 pontos de grande encontro de massa no nosso Brasil. A praia. Você vai para a praia, todas as camadas sociais estão juntas, de sunga, está todo mundo interagindo, então todo mundo ali em momento de felicidade. O outro momento é o futebol. Futebol é outro grande momento, onde todos ali estão juntos. Eu pergunto, por que eu não vou lá pregar para eles? Por que eu não vou lá ganhar a alma deles para Jesus? O rei está voltando, o cenário é um cenário de caos, o cenário é um cenário de morte. Biblicamente falando, nós temos um momento de cenário de morte, que vem a fome, aí logo depois vem a falta de amor, logo depois, mais à frente, vem a perseguição sobre os cristãos, mais à frente aparece o anticristo, depois vem a grande tribulação, por causa dos eleitos ela para, e aí, em determinado momento o sol se torna em trevas e a lua em sangue, e aí todos vão ter que contemplar o rei voltando, Eu tenho preocupação com o meu povo. E eu sei que se nós levarmos o nosso povo a clamar, tem grandes transformações. Pode a nova ordem mundial programar tudo, querer morte de massa. Se levarmos o nosso povo a clamar, vem a grande transformação. Eu vou dar um exemplo agora aqui. Num cenário de fome de massa, com os governantes fazendo isso, apoiando que isso aconteça, porque o salário deles está no bolso deles. Isso é fato. O que está botando no meu coração é: Senhor, qual é a tua estratégia? Se um momento de fome chegar em peso, como é que mudaríamos em determinado momento? O que nós poderíamos fazer? Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo agora de um time de futebol, o Vasco. Vou dar o exemplo do Vasco. O Vasco, ele estava na lanterna até o último jogo. Ele estava entre os 4 ali que iriam cair. Foi para um jogo contra o Atlético Mineiro, que estava em terceiro. Para ganhar ali, era quase que impossível. Nós levamos o povo a clamar. Aceita Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Clame. Aceite Ele, porque o propósito do Cabo Daciolo hoje, na minha vida, é anunciar o reino de Deus. Aí hoje agora eu fiz um apelo maior para eles. E falei para eles: olha, vocês ficam o tempo todo, vamos orar, Daciolo, ora aí pelo Vasco. Tá bom, vamos orar pelo Vasco. Mas por que nós vamos ficar orando para que ele não caia, para que ele não venha ser rebaixado? Vamos orar para ele ir para Libertadores? Nos olhos do homem natural, isso para acontecer, a estatística é 0. Para o homem natural é 0, é impossível. Mas nós servimos o Deus das causas impossíveis. Tu imagina quantos torcedores, quantos milhares e milhares, ao ver um milagre, que a palavra de Senhor fala o quê? Só vão crer se ver sinais e maravilhas. Imagina, amanhã, ainda no Brasileirão, o Vasco começa a subir, ganha os 7 últimos jogos e vai para a Libertadores. Milagre, milagre. Quantas almas vão entender isso? Eu vou pregar para aqueles que precisam ouvir. Crente pegando para crente, pai, varão, e achando que a libertação e a salvação está só para eles. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus não tem religião não, Jesus é amor. Deus é espírito, Deus é amor. Está preocupado com todos e eu vou anunciar o reino para todos. E eu creio nessa vitória. E agora o zelo e a preocupação. Aí tu fica pensando, pensa agora todos os times de futebol da nação. A política do pão e circo faz parte do futebol, faz parte. Você distrai o povo e fica botando tributos pesados em cima do povo. Faz parte disso. Agora tu imagina o governante que agora não está cuidando do povo, o povo passando fome. Imagina os times de futebol onde toda a população, independente de classe social, se encontram naquele meio. Paz, varão, para a honra e glória do Senhor Jesus, se encontram naquele meio. Tu imagina no momento de fome, os clubes dentro da nação brasileira abrindo seus portões e dando comida para o povo. Comida pronta para o povo. Os jogadores de futebol que ganham milhões, tu imagina esses jogadores colocando o alimento lá para o prato de comida sair para o povo. Esse é o propósito do Cabo Daciolo. Ganhar almas. E eu venho para anunciar o reino. Essa é a minha missão aqui na terra.
Dizer, ó, Jesus te ama. Esquece religião. Ele não tem vida, meu irmão. Da tua forma, dobra o teu joelho e clame a Ele e você vai ver milagre. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tamo juntos. Paz e paz.